Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos, trazendo aqui no episódio de hoje o nosso pitaco do dia. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, derrotado por 2-1 pela Noruega nas oitavas de final, em um jogo que até começou equilibrado, mas terminou aí com a eficiência da Noruega e a frustração brasileira. No resumo da partida, o Brasil até que controlou uma certa parte do primeiro tempo, tendo mais controle com a bola, criou as melhores oportunidades, principalmente numa cobrança de pênalti, e acabou desperdiçando chances interessantíssimas. A Noruega suportou a pressão e voltou mais organizada para o segundo tempo. Na segunda metade, o grande nome da partida apareceu aí, o Haaland, que marcou 2 vezes aproveitando falhas defensivas da seleção, mostrando seu poder de decisão dentro da área. Não à toa a imprensa, em parte, havia alertado durante toda a semana sobre esse jogador, e nós também, no último episódio, citamos o nome dele aqui 4 vezes, para se ter uma ideia, né? O Brasil ainda diminuiu nos acréscimos de pênalti com o Neymar, mas já era tarde para buscar o empate. Na verdade, os destaques do jogo, além do centroavante Haaland, a Noruega foi extremamente eficiente nas oportunidades que criou. Logo no início do jogo, 2 minutos, eles marcaram um gol e, para a felicidade da seleção, o jogador, o atacante norueguês estava adiantado, um pouco adiantado na condição de impedimento. Mas o Brasil teve um volume ofensivo e pecou nas finalizações. Voltou a apresentar dificuldades defensivas. O Neymar marcou nos minutos finais, mas o gol apenas diminuiu o prejuízo, essa é a verdade. E o que significa a eliminação, derrota, encerra o sonho do hexacampeonato, representando uma das campanhas mais decepcionantes da seleção nas últimas décadas. É a primeira eliminação brasileira nas oitavas de final desde 90 na Itália, hein? Ampliando o jejum de títulos mundiais e iniciando aí após o pentacampeonato de 2022. Portanto, é bom entender que esse atacante da Noruega, que foi o nome do jogo, além do goleiro, o goleiro também fez notáveis defesas, dentre elas a do pênalti perdido, o goleiro Nilan. Tem aí o atacante que em 60 jogos pela seleção da Noruega, o Haaland, fez 53 gols, só. Portanto, nos 45 minutos do primeiro tempo, o Odegaard chutou e o Alisson defendeu uma bola perigosíssima. Não vamos crucificar o goleiro, apenas essa ideia de buscar um culpado não existe. Tá? O Alisson ele fez outra defesa por volta dos 30 minutos do segundo tempo, uma defesa onde o jogador entrou de cara, ele foi arrojado e defendeu. E o primeiro gol de cabeça do centroavante Haaland foi uma bola que veio da esquerda, do ataque esquerdo da Noruega, lado direito da defesa brasileira. E havia aproximadamente 7 defensores brasileiros na área. O jogador subiu, antecipando o cabeceio do zagueiro Gabriel e conseguiu jogar a bola no canto esquerdo do goleiro Alisson. Uma cabeçada, na verdade, fulminante, cabeceio dele. Portanto,
existem alguns erros que são cometidos não só pela seleção em campo, pelo técnico que mexeu mal, mas principalmente do alto comando, CBF. Erros de gestão, mudança de presidente, de gestão, disputa de poder, instrumento comercial. Então, usar a CBF, a seleção brasileira, eu falava isso à época do Ricardo Teixeira, que a seleção brasileira era usada como instrumento de marketing. E continua. Instrumento comercial, plantando ilusão, superioridade, ar de superioridade, que é o melhor futebol do mundo, vivendo de passado, de superstição, de saudosismo. Isso tudo tem que acabar. A era das dancinhas já era. Tá? Uma geração perdedora. 3 Copas, que eu não vou citar os nomes, para não ser indelicado, nesse momento de decepção. Mas uma parte de jogadores que choram depois, sem controle emocional, jamais teria condição de conquistar uma Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. A seleção brasileira precisa ser reorganizada, repensada. Precisamos de uma metodologia diferente de trabalho para formar uma seleção brasileira de verdade. Formar uma seleção na verdadeira expressão da palavra, com jogadores como atletas, verdadeiros atletas de futebol. Acabar com essa onda de estar mandando jogador para a Europa e estar repatriando. Achando que por estar lá na Europa vai se superar, vai superar tudo. E aí tivemos uma Noruega que não é lá esses balaios, com um meio campo organizado, jogador Odegaard dando as cartas, o Nusa, um nigeriano de ascendência nigeriana que é natural, que nasceu na Noruega, tá? O goleiro Nila, o Berg, que foi o autor do primeiro gol aos 2 minutos, mas que foi anulado, e o Sorloth, passe para o gol lá pela esquerda, fazendo o que queria. Certo? Foi assim que nós vimos, que nós acompanhamos o jogo de ontem. E, para ser mais claro, a seleção brasileira vem sofrendo com derrocadas. Começou com a Bélgica, Croácia, França, Alemanha. E se não cuidar, se não tomarem uma providência muito séria, muito enérgica, na próxima Copa talvez nem passe da primeira fase. Portanto, vamos ouvir agora 2 sonoras aqui com o Lincoln, que fala da seleção brasileira, da Copa do Mundo e também da Sayonara. Tem um fato interessante aí, que eu considero uma verdadeira imoralidade. Anularam o cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Foi em 5 de julho que o Brasil sofreu a traumática eliminação para a Itália na Copa do Mundo de 1982. A data agora é também a do adeus precoce ao sonho do Hexa, ainda nas oitavas de final. A derrota por 2-1 para a Noruega em Nova Jersey, nos Estados Unidos, decretou a pior campanha da seleção brasileira desde o Mundial de 1990. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cláudio Caniggia, Paolo Rossi. A já extensa lista de carrascos do Brasil em Copas foi incluído o nome de Erling Haaland. O atacante norueguês foi decisivo. Marcou os 2 gols da vitória nórdica, igualou-se ao argentino Lionel Messi e ao francês Kylian Mbappé na artilharia do Mundial com 7 gols. E é só a primeira vez que ele disputa o maior torneio do futebol. O Brasil descontou no último lance, já nos acréscimos com o Neymar. Na última Copa da carreira, o atacante, cuja convocação dividiu opiniões pelas condições físicas, entrou no segundo tempo e marcou de pênalti. Foi tirar satisfações com o goleiro Ørjan Nyland, que, claro, nem ligou. Ele que foi outro herói norueguês, com defesas importantes, inclusive a de uma penalidade do volante Bruno Guimarães, ainda na etapa inicial, quando o placar estava 0-0. 2 tabus se mantiveram. O Brasil, desde o Penta em 2002, não vence uma seleção europeia em um confronto eliminatório e continua sem ganhar da própria Noruega na história. A seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que tem contrato até a próxima Copa, resta contar as horas até 2030. E até lá, serão 28 anos de jejum, a maior seca de títulos mundiais. Já a Noruega, que chega às quartas pela primeira vez, o sonho do título está vivo.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Agência Nacional. Nesta segunda-feira, as seleções dos Estados Unidos e da Bélgica entram em campo para decidir quem avança para as quartas de final e segue na Copa do Mundo 2026. Mas a decisão da FIFA sobre o cartão vermelho dado para o atacante norte-americano Folarin Balogun está movimentando o mundo do futebol. A Real Associação Belga de Futebol já anunciou que vai contestar a decisão da FIFA em suspender a punição do cartão vermelho e, consequentemente, a suspensão do jogador. A penalidade foi aplicada durante o jogo entre as seleções dos Estados Unidos e da Bósnia-Herzegovina na última quarta-feira. De acordo com as regras da FIFA, o jogador estaria fora da disputa pelas oitavas de final desta segunda contra a Bélgica. Mas em comunicado nesse domingo, a FIFA disse que a suspensão automática de uma partida do atacante fica suspensa por um período probatório de 1 ano. Ou seja, nesta segunda-feira, a seleção dos Estados Unidos poderá entrar em campo com o seu time completo para enfrentar a Bélgica. A Associação Belga anunciou ainda que, mesmo diante de questionamentos, a FIFA não deu explicações sobre o caso e, com isso, não restou outra alternativa. A organização disse que vai continuar lutando nas próximas horas, dias e meses em prol da ética, da concorrência leal e dos interesses do futebol. Veículos como The New York Times e Reuters notificaram que a decisão é fruto de uma interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teria telefonado para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para que revisasse a expulsão. Também no domingo, Trump escreveu em uma rede social: "Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça." A reversão do cartão vermelho também surpreendeu a UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol, que classificou como inédita, incompreensível e injustificável. Para a entidade, a revogação do cartão vermelho ultrapassou todos os limites, já que a aplicação não admite exceções, muito menos em meio a um torneio em que vários outros jogadores já estiveram na mesma situação e cumpriram suas suspensões regularmente. A decisão do Comitê Disciplinar da FIFA motivou o comentário também do ex-presidente da entidade, Joseph Blatter. Segundo ele, cartões vermelhos não são revertidos por ligações políticas, mas sim por regras, evidências e órgãos independentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.